Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Bruno Mezenga descobre que Luana se chama Marieta Berdinazzi. Com essa informação nas mãos, ele decide ir à fazenda de Jeremias desmascarar a Rafaela. A vigarista vai tomar um susto. Desesperada, ela tenta algo chocante de arrepiar da cabeça aos pés. Tudo começa com Rafaela indo abrir a porta da casa para ver quem bate. Ela dá de cara com Bruno Mezenga e seu filho Marcos, que olha para ela e diz: "Boa tarde, Marieta." Também educado, o Rei do Gado cumprimenta: "Boa tarde." Engolindo em seco, Rafaela hesita e não fala nada. Judite então recebe as visitas e as acomodam na sala de estar. Eles, muito calmamente, ficam esperando o retorno do velho Jeremias, ao contrário de Rafaela, que anda de um lado para o outro. Bruno, percebendo a clara angústia da jovem, comenta com sagacidade: "Você deve estar preocupada de eu ter voltado aqui, eu e o meu filho juntos." Sendo sincera, Rafaela responde: "Na verdade, eu tô um pouquinho sim, seu Bruno." Marcos, mais sério, então avisa: "A gente veio numa boa para levar um papo com o seu tio." Concordando, Bruno diz: "Eco, viemos em paz." A jovem, então olhando em volta, rebate: Mas meu tio ainda deve demorar. Quem sabe vocês não voltam uma outra hora." Tranquilo, Bruno solta: "Não faz mal, a gente espera." Nesse mesmo instante, Rafaela começa a roer as unhas, de preocupação. Observando bem a moça, o poderoso fazendeiro joga: "A moça parece que tá um pouco nervosa." Não conseguindo negar, ela confirma: "Tô um pouquinho sim, seu Bruno. Marcos, será que você pode dar um pulinho aqui comigo um instante?" A contragosto, o rapaz então caminha até ela. Olhando para Bruno, ele pede: "Com licença, pai." Sério, o Rei do Gado observa os jovens saindo, enquanto Judite continua na sala a lhe fazer companhia. No corredor, Marcos encara Rafaela e pergunta: Que foi?" Sério, ela conta: "Meu tio tá sabendo que você esteve aqui de novo." Tenso, ele questiona: "Tá, mas como?" Confirmando, ela responde: "Tá, ele sabe também que eu fui a Muzambinho encontrar com você." Não gostando dessa história, Marcos Mezenga rebate: "Como é que ele soube?" Desconversando, ela diz: "Isso não vem ao caso. O que interessa é que eu inventei uma história para justificar tudo isso para ele. Você não pode me desmentir." Pensativo, Marcos por fim concorda: "Tá bom, então me conta que história é essa que você inventou." No mesmo momento, Jeremias entra na sala de estar muito agitado. Andando apoiado em sua bengala, o velho fazendeiro pergunta: "Judite, di qui é aquele carro lá fora?" Olhando para o lado, a governanta responde com um gesto. Olhando na mesma direção, Jeremias vê seu sobrinho Bruno sentado num dos sofás. Ficando bravo, o velho Jeremias esbraveja: "Mas que é isso? Você de novo aqui?" Sério, Bruno Mezenga cumprimenta: "Como vai, Jeremias Berdinazzi?" Tio e sobrinho estão se encarando com a mesma intensidade e tensão. Com a mão na cintura, o senhor questiona: "Mas que você quer aqui de novo, Bruno Mezenga?" Se levantando, o Rei do Gado pede: "Calma, tio Jeremias. Nós viemos em paz, eu e o meu filho." Sério, velho Jeremias exige saber: "Mas por quê?" Bruno, tranquilo, responde: "Pra gente conversar." Olhando para o lado, Jeremias então encontra Marcos. Se irritando ainda mais, ele solta: "Ei, e você também, Qui?" Marcos, também calmo, explica: "Mas vim em paz também, tio Jeremias." Apontando o dedo para ele, o velho fazendeiro pressiona: "Mas vai ter muito o que me explicar, hã?" Abaixando a cabeça, Marcos confirma: "Claro, eu explico sim." Mudando um pouco o assunto, Bruno então comenta: "Nós viemos aqui para fazer uma reunião de família, tio Jeremias." O senhor, franzindo o rosto, retruca: "Como assim?
Mas que reunião de família? Mas que família? Tá doido você? Sério, o sobrinho responde. Eu devo de estar mesmo pra ter tentado vir aqui conversar contigo. Mas a minha consciência falou mais alto. Cada vez mais confuso, o tio questiona. Mas como assim? Mas que consciência? De que tu tá falando, Bruno Mezenga? Olhando para o senhor, o rei do gado conta. Olha, eu tô querendo esquecer o passado, tio. Mesmo porque eu não preciso de nada que é seu. Nem quero nada do que é seu, viu? Irônico, e velho Jeremias debocha. Ah, não quer? Sério, Bruno responde. Eu vim aqui pra defender o interesse de um Berdinazzi, não dos Mezenga. Achando tudo muito estranho, Jeremias retruca. Como assim? O que você tá falando? Respirando fundo, Bruno pergunta. Como é mesmo o nome dessa moça, tio Jeremias? Bravo, o senhor diz. Marieta Berdinazzi, filha do meu irmão Giacomo Guilherme. Sagaz, o sobrinho avisa. Então tem duas. Chocado, o velho Jeremias regala os olhos. Sem poder acreditar, ele sussurra. Due? Mas como Due? Esperta, Rafaela também questiona. Do que o senhor tá falando, seu Bruno? Cada vez mais sério, Bruno explica. Eu tô falando de uma menina que caiu de um caminhão quando toda a família dela morreu num desastre, há muito tempo atrás. Erguendo o queixo, Rafaela mente. Isso aconteceu comigo. Confirmando, o homem diz. É isso que eu tô falando. Então tem duas. Olhando para a jovem, Marcos conta. Nós conhecemos uma outra Marieta Berdinazzi. Marieta. Bruno tenso solta. Contando a mesma história. Balançando negativamente a cabeça, velho Jeremias sussurra. E eu não tô entendendo com esta conversa. Olhando no fundo dos olhos do senhor, o sobrinho então comenta. Se o tio tiver paciência, eu conto toda essa história. Curioso, o velho Jeremias aceita. Va bene, e eu vou te ouvir, Bruno Mezenga. Muito tensa, Rafaela chama. Tio. Sensato, o velho fazendeiro a interrompe e pede. Deixa ele falar, filha. Se acomode. Bruno então volta a se sentar, assim como Marcos volta à janela, sem acreditar que isso está realmente acontecendo. Rafaela paralisa ao ver que Jeremias Berdinazzi se senta em sua poltrona para ouvir o que seu sobrinho legítimo tem a dizer. Começando do começo, Bruno respira profundamente e conta. Ela era uma boia fria, que tinha sido despedida do corte de cana e tinha se juntado a uns sem terra que invadiram aquela minha fazenda. Só não podia imaginar que se tratasse de uma Berdinazzi, mesmo porque eu nem sabia que existia uma Marieta Berdinazzi, e ela se apresentou apenas como Luana. Arregalando os olhos, Jeremias repete. Luana. Confirmando, Bruno explica. Luana. Apenas como Luana. Ela não tinha lembrança de nada da vida passada dela, a não ser aquele acidente com um caminhão de boia fria há muito tempo atrás. Marcos sério então comenta. Ela sofria de uma amnésia profunda causada pelo acidente, deve ter sido isso. Jeremias, achando que faz sentido, sussurra. Ecco, mal relatório falava disso, de uma bambina que foi internada numa santa casa. Bruno sério confirma. Ecco, é ela mesmo, tio Jeremias. Irritado, o velho fazendeiro pede. Não me chama de tio, que tá me incomodando, va bene? Aceitando o pedido, Bruno responde. Va bene, Jeremias Berdinazzi. Rafaela, preocupadíssima, então interrompe. Essa bambina era eu, tio. Sério, o senhor rebate. Por enquanto, não tamo falando disso, Marieta. Sagaz, o rei do gado, olha pra ela e solta. Você não leva jeito de quem tenha sido uma boia fria nessa vida, Marieta. Arregalando os olhos, Rafaela continua calada. Esperto, o velho Jeremias pergunta.
Mas e a outra? A outra tem? Bruno honesto conta. A outra tem as mãos calejadas do facão, Jeremias Berdinazzi, da lida dos canaviais. Sincero Marcos comenta. E falava como uma caipira. Apaixonado por Luana, Bruno elogia. É, mas era valente. Tinha um nariz empinado, como uma Berdinazzi. Olhando no fundo dos olhos do sobrinho, velho Jeremias repete pensativo. Como uma Berdinazzi, confirmando Bruno ironiza. É, só que era uma excelente pessoa, né? É, e muito bela. Franzindo o rosto, Jeremias finalmente diz. Va bene, Bruno Mezenga. Mi traga questa ragazza qui, que eu quero conhecer ela. E com os documentos dela. Sincero, Bruno responde. Ah, mas ela não tem documento, Jeremias Berdinazzi. O senhor desconfiado rebate. Mas como? Sério, o sobrinho retruca. Mas como? Não tem nem nome, ia ter documento. Queimou tudo no caminhão. Vendo que faz sentido, Jeremias sussurra. Madonna mia, é a história que o relatório contava. Olhando nos olhos do tio, Bruno enfatiza. A que eu soube pela Luana. Ficando ainda mais sério, velho Jeremias diz. Isso que você tá falando é uma coisa muito séria. Questa ragazza é testemunha ocular da história. Como tu avô, o maledetto Antonio Mezenga, falava que era o repórter Ezzo, no tempo da maledetta guerra que matou meu irmão Bruno. Lembrando dessa história, Bruno conta. Eu tenho aquele rádio guardado até hoje, tio Jeremias. Irônico, o senhor zomba. Bela rouba. Ignorando, o sobrinho continua. E ainda fala. Mudando o assunto, Jeremias Berdinazzi então pede. Me traga questa ragazza qui. Quero conhecer ela. Rafaela, cada vez mais assustada, arregala os olhos ao ouvir o pedido do tio. Bruno, se espreguiçando, então avisa. Então o senhor vai ter que procurar. Velho Jeremias confuso solta. Mas como? Olhando para o senhor, Bruno explica. Porque ela fugiu de mim quando descobriu que era uma Berdinazzi. Cada vez mais confuso, o velho fazendeiro insiste. Mas por que fugir? Fechando a cara, Bruno diz o óbvio. Porque eu sou o Mezenga. Jeremias, muito pensativo, convida as visitas para um jantar. Ele quer digerir bem a conversa e ainda perguntar muito mais. Após a refeição, o rei do café se aproxima do sobrinho e diz. Isso o que tu tá me falando é um assunto muito grave. Sério, Bruno concorda. É por isso que eu vim. Sendo sincero, o senhor comenta. E eu até já tinha feito o meu testamento. O rei do gado sagaz rebate. Mas um Berdinazzi vai se deixar enganar desse jeito? Olhando para Bruno, Jeremias argumenta. Testamento a gente muda enquanto você tá vivo. Bruno calmo responde. E eu sei disso. Velho Jeremias, olhando então no fundo dos olhos do jovem, sussurra. Mas não tô entendendo você qui, com essa preocupação. Dando de ombros, Bruno sinceramente diz. Na verdade, nem eu. Insistindo, o senhor solta. Se o que você tá me falando é uma coisa certa, então quem é questa ragazza que eu tenho qui em casa minha? Debochando, Bruno ironiza. Não é uma Mezenga, isso eu posso garantir. Tomando rapidamente sua decisão, Jeremias Berdinazzi anuncia. E eu vou anular meu testamento. Concordando com o tio, Bruno aconselha com seriedade. Faz isso enquanto é tempo. Num outro canto da casa, sob o olhar atento de Judite, Rafaela conversa com Marcos. Se sentindo traída, a jovem comenta. Eu nunca pensei que você seria capaz de vir aqui com seu pai para isso. Marcos calmo rebate. Fica tranquila, que tá tudo sob controle. Sorrindo, Rafaela debocha. Ah, tudo sob controle. Esperto, ele então pergunta. Você tá com medo de quê? Mentindo, ela responde. Medo de nada.
Sagaz o rapaz joga. Você não é a Marieta Berdinazzi verdadeira? Rafaela, suspirando pesadamente, solta. É claro que eu sou. Marcos, sério, continua. Então você não tem motivo para se preocupar. Balançando negativamente a cabeça, ela comenta. Essa história não faz o menor sentido. Ligeiro, ele argumenta. Tudo faz sentido quando se tem tanta grana em jogo. Olhando então para ele, Rafaela rebate. Eu não vim aqui atrás de grana. Insensível, Marcos questiona. E veio atrás do que então? A jovem, após muito hesitar, sussurra. Eu nem sei mais. Você me traiu. Enquanto isso, na sala de estar, Jeremias diz. E eu não tenho motivo para confiar em você. Sensato, o rei do gado rebate. Mas eu não tô te pedindo isso, Jeremias Berdinazzi. Velho Jeremias desconfiado retruca. Mas você pode ter inventado essa história. Olhando no fundo dos olhos do tio, Bruno pergunta. Mas ia inventar como? Vendo que ele tem razão, Jeremias por fim diz. Vá bene. Me traga a outra Marieta e vamos ver. Bruno cansado insiste. Bom, isso já vai ser problema seu, tio Jeremias. Porque eu tô lavando as minhas mãos. Achando um absurdo, o rei do café questiona. Mas como? Você veio aqui me contar toda essa história por quê? Sério, o sobrinho fala. Porque o meu nome é Bruno Berdinazzi Mezenga. Eu nunca assinei Berdinazzi por inteiro, mas eu carrego esse nome comigo pelo resto da minha vida, como se fosse um castigo de Dio. Dando de ombros, velho Jeremias solta. E o que é que tem isso? Sério, Bruno conta. Tem que quem for sua herdeira será minha também. Eu não vou dividir o que eu tenho que dar para os meus filhos com vigarista nenhuma. E uma das duas é. Também sério, velho Jeremias questiona. Mas quem? Mas quem? Respirando fundo, Bruno responde. É essa que o senhor tá brigando aqui, debaixo do seu teto. Bom pessoal, aqui na tela tá aparecendo mais uma novidade bombástica, é só clicar para assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!